Olá, graça e paz, queridos alunos, alunas de escola dominical, amigos que têm nos acompanhado nesses momentos de estudo. Que Deus nos abençoe a todos e nos dê discernimento e clareza, a fim de crescermos no conhecimento e maturidade da palavra de Deus, certo? Estaremos estudando a lição 7 desse livro, né? Nós temos acompanhado, seguido esse livro, Maturidade Cristã, e nós hoje iniciamos a lição 7, que vai falar sobre maturidade e tradição. Eu vou colocar em duas partes, a primeira parte hoje e a próxima, né? A segunda parte no próximo domingo. Nós temos estudado vários temas sobre maturidade cristã, e hoje vamos refletir sobre a importância da tradição no processo da maturidade cristã. Para início de conversa, eu gostaria de convidá-lo a pensar numa tradição de sua família. De geração em geração, as tradições familiares, elas são muito importantes na nossa vida. E é isso que faz a minha família, a sua família, ser única, cria memórias inesquecíveis e dita o futuro das crianças. Por exemplo, há famílias que se reúnem à mesa para o almoço de domingo. O aniversariante escolhe a sua comida preferida para celebrar a data. Um pinheiro com enfeites, bolas vermelhas e pisca-pisca no Natal, culto doméstico. Tem famílias que não abrem mão do culto doméstico semanalmente, acampar nas férias. E aí, qual que é a tradição da sua família? Você tem uma tradição? Eu gostaria, vocês podem me mandar uma mensagem, deixem por escrito aqui nos comentários, porque eu vou gostar muito de saber a tradição da sua família. Tradições familiares são importantes para lembrar que cada família é única. Essas tradições trazem a sensação de pertencimento, dão aquela aquecida no coração e nos lembram de onde viemos e o legado que vamos deixar para frente, né? Que queremos levar para frente. A palavra-chave dessa aula, então, é tradição. Eu até escrevi aqui para vocês, porque a palavra tradição em grego quer dizer paradosis. Olha só, tradição, espero que dê para vocês lerem. Tradição em grego, paradosis, em latim, traditio, que remete à ideia de entrega, transmissão, de passar adiante aquilo que se recebeu. Por isso mesmo, sendo desprezado em alguns movimentos religiosos ou em algumas fases da vida, a tradição é central na vida cristã. A nossa fé é fruto de uma tradição. E a maneira como falamos dela também. Reconhecer o seu lugar, o valor e a importância é sim um sinal de maturidade cristã. É importante termos a tradição, considerarmos a tradição. É isso que vocês vão estar entendendo, reconhecendo durante a aula. A tradição orienta e nos alerta quando a inovação, prestem atenção, quando a inovação muito necessária na vida nos coloca em perigo no que diz respeito à essência do Evangelho. É sobre a marca da tradição que nós vamos estudar, ok? Então eu quero ler o texto bíblico para vocês, é o texto que nós estaremos estudando. Se vocês quiserem abrir, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 17 a 33. Ele vai dar a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Então, é muito importante, eu vou ler com vocês, ou seja, nós vamos ler juntos
Por quê? Porque esse texto, ele é muito importante, ele é fundamental, é muito sério, bastante sério a compreensão dessa lição. Então eu quero ler para vocês e vocês vão acompanhando. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então, aqui ele está se referindo às festas que normalmente tinham os domingos. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O sacramento é o memorial da morte e ressurreição de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, o vinho, dizendo: este cálice, este vinho é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, ou seja, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, aqui ele está falando da morte, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então, esse é o nosso texto bíblico, o nosso texto base. E aqui a forma como Paulo lida com a comunidade de Corinto diante das polêmicas, heresias, imoralidade, principalmente ofensas pessoais, mostra a sua maturidade e indica o valor da tradição no seu ministério. A tradição, ou seja, olhar para trás, a fim de não se perder ao longo da jornada, é uma das marcas da religião judaica, da qual o apóstolo era herdeiro. Então, nesse texto bíblico, para a nossa lição, ele rememorou, relembrou a tradição para educar a igreja quanto à comunhão na celebração da ceia do Senhor. Eu quero estar orando com vocês, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo direção. Santo Deus, te agradecemos pelo privilégio de juntos estudarmos a Tua Palavra. Senhor Jesus, eu te peço a Tua direção, a Tua bênção sobre esse estudo, que o Senhor ilumine os nossos olhos para vermos as riquezas da Tua Palavra à medida que prosseguimos na compreensão do que o Teu servo, o apóstolo Paulo, inspirado, escreveu essa carta aos Coríntios. Traga lições preciosas, Pai, para as nossas vidas,
De modo especial, eu quero agradecer pela vida de homens e mulheres que deixaram um legado para nós através de suas experiências de fé. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, esse texto, ainda nós vamos falar muito dele, né? É um dos 4 textos no Novo Testamento que falam a respeito da ceia do Senhor e como ela deve ser celebrada. 3 textos estão nos evangelhos sinóticos, né? Que nós falamos, Mateus, Marcos e Lucas. João não menciona. E o 4º texto está aqui na primeira carta aos Coríntios, que nós acabamos de ler, quando o apóstolo Paulo recupera toda essa tradição, todo esse ensino para resolver um problema grave que estava acontecendo na igreja de Corinto. Vocês devem ter notado isso durante a leitura, e o apóstolo Paulo diz: isso que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor, não é a ceia do Senhor Jesus. Dada a gravidade da situação, Paulo repete aquilo que os 3 evangelhos dizem com o objetivo de orientar a igreja de Corinto. Então, para entender essa passagem corretamente, é preciso nos lembrar da prática que havia na igreja do século I de realizar a festa da fraternidade ou ágapes. Uma vez por semana, certamente no domingo, os cristãos de uma cidade se reuniam num local onde cada família trazia alimentos de casa que seriam consumidos por todos, né, numa refeição comunitária que era chamada festa da fraternidade ou festa do amor ágape. A palavra ágape quer dizer amor fraternal. Era um momento muito esperado pelas famílias pobres da igreja, porque provavelmente seria a única vez durante a semana que teria uma refeição decente. Quem era rico trazia comida farta, abundante, variada, e os mais pobres levavam o que podiam para contribuir de alguma forma, mas tinham mais expectativa de receber do que dar. Essa festa começava com o partir do pão. Então, esse foi um estudo que eu levantei para trazer para vocês, para esse texto bíblico, né? Então, essa festa, ela começava com o partir do pão. Eles sentavam juntos e partiam o pão em memória de Cristo e então comiam juntos. E no final, depois de terem ceado, eles tomavam o cálice e celebravam no cálice o sangue de Cristo derramado na nova aliança. É isso que o texto está trazendo. Quer dizer que entre tomar o pão e beber o cálice havia uma refeição no meio. Como hoje não se tem mais essa refeição, o momento, né, da Santa Ceia foi comprimido num evento só. Toma-se o pão e o cálice sem nada no meio, sem essa refeição no meio. Mas na igreja primitiva tinha uma refeição e era chamada a festa do amor ou ágape e era esperada por muitos cristãos, principalmente pelos que passavam necessidade e que precisavam comer alguma coisa. Esse costume era espalhado por todo o império. Judas, ele faz referência aos ágapes em sua carta, lá no verso 12. Judas aqui, o irmão de Jesus. E Pedro também faz referência em sua carta às festas de amor, lá em 2 Pedro 2,13. Então, era uma prática generalizada e era assim que a ceia era celebrada em Corinto. Só que em Corinto estava havendo o quê? Uma série de problemas. Paulo assim diz no versículo 17. Vamos ler novamente? 11:17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Então, aqui se refere a essas festas, a essas reuniões que aconteciam no domingo, quando eles cultuavam a Deus, celebravam a morte e ressurreição do Senhor Jesus.
Paulo está dizendo aqui que essas reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Vocês se reúnem para pior e não para melhor. Imaginem só a situação do apóstolo ter que dizer isso para a igreja. Essas reuniões de vocês são mais para o mal do que para o bem. Então a coisa deveria estar muito grave na igreja lá de Corinto, não é? A razão, Paulo diz nos versos 18 e 19. Olhem lá, estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, eles tinham suas casas, mas aqui eles se reuniam na igreja. Aqui não são reuniões nas casas que as famílias faziam, mas aqui é quando todos os cristãos se reuniam no mesmo lugar que Paulo chama de igreja. Quando vocês se reúnem da igreja, há divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Então, Paulo não está generalizando, provavelmente não devia ser a igreja toda. Essas constantes divisões na igreja de Corinto afetaram a maneira de celebrar a ceia do Senhor, reduzindo esse ritual a uma mera refeição comunitária, pelo que a gente está entendendo aqui, porque a ceia do Senhor, ela expressa unidade. Paulo advertiu aqui a comunidade, não é a ceia do Senhor que vocês comem, no verso 20, e para educá-la, rememorou a tradição, porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, está aí no verso 23. Paulo recebeu do próprio Senhor. Paulo denunciava à comunidade que ela estava deturpando o sentido original, a tradição da ceia. Haviam perdido o propósito de suas celebrações e, ao invés de se fortalecerem, estavam se tornando uma comunidade fraca e doente. Olhem bem, para comer dignamente era necessário antes um autoexame. Vejam aí no versículo 28. Examine-se a si mesmo. Esse autoexame, o que é? Eu entendo o que é a ceia do Senhor. Eu entendo a presença de Jesus Cristo aqui. E se no meu coração existe alguma inimizade, se eu estou brigada com alguém, eu estou magoado com alguém, eu preciso resolver isso, eu preciso tratar com a pessoa. Então aqui Deus nos dá a oportunidade de examinarmos a nossa consciência, pedir perdão a Deus e colocar a situação em ordem. Olha só, portanto, participar conscientemente da ceia do Senhor. Estejamos com nossa consciência em paz diante de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui no texto. O objetivo não é impedir de participar da ceia, vejam bem, mas ajudar a participar da forma correta. É colocar a sua vida em dia, colocar a sua vida em ordem, tratar do que está errado, e isso traz bênção. Se a ceia ela é praticada corretamente, isso traz bênção para a nossa vida. Então, é preciso discernir a presença do Senhor, ali no versículo 29, né? A difícil tarefa de discernir o corpo. O corpo aqui é o corpo de Cristo. Quem come e bebe sem discernir, sem perceber a presença de Cristo no pão e no cálice, a pessoa, na verdade, está apenas comendo um pedaço de pão e um pouco de suco de uva. Cremos que, pela presença do Espírito Santo, no momento da Santa Ceia, Cristo está realmente presente no nosso meio. Cristo está presente espiritualmente. Por isso que Deus já estava castigando a igreja, né? Vejam lá no verso 30. Entender que o sentido verdadeiro é a comunhão através do amor que se revela na espera, na partilha e no cuidado com as pessoas menos favorecidas. Então aqui o apóstolo Paulo, ele recorreu à tradição também para educar a comunidade com relação à ressurreição de Jesus. Se vocês
pegarem lá no 1 Coríntios 15 mesmo, um pouquinho lá na frente, vocês podem ler depois o capítulo 15, de 3 a 11. No 3 ele fala: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí vocês podem continuar lendo. Paulo relembrou à comunidade que uma vez que Cristo ressuscitou, a igreja ressuscitaria. Vejam lá em 15, 23, né? Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então fala-se aqui da nossa ressurreição. Paulo encontrou na tradição a base para que os falsos ensinamentos e o egoísmo não prevalecessem na comunidade. Então nós entendemos aqui que já haviam os falsos profetas, né? Por isso que ele vai buscar na tradição a base, né, para que os falsos ensinamentos e o egoísmo não prevalecessem na comunidade, deturpando a maneira de ser igreja, baseada como? No cuidado mútuo e na ressurreição de Jesus Cristo. Bem, o texto dessa lição reúne exortações nas quais Paulo rememora a tradição, isto é, os ensinos que ele próprio herdou do Senhor Jesus sobre a ceia e sobre a ressurreição das pessoas mortas. Nós vemos aqui na situação, naquele momento, naquela época, né, a estratificação e desigualdade social presente na sociedade da época se reproduzia na comunidade de Corinto. Assim, não havia tratamento nem distribuição igualitária dos alimentos. Ao chamar a atenção aqui da comunidade de Corinto a respeito da maneira de celebrar a ceia, Paulo lutava para que novas práticas no seio da comunidade não deturpassem aquilo que era mais genuíno, o que é a fé em Jesus Cristo e o respeito e amor ao próximo. Então, a tradição é um dos fundamentos da nossa fé. Ela não pode ser deixada de lado. Por isso que nós temos que estudar, refletir na palavra, para não sermos enganados, não sermos levados pelas inovações. Então, é a segurança de que mesmo com liberdade no culto e na vida, seguimos as verdades imutáveis do Evangelho, né? A essência do Evangelho. Eu quero ler mais alguma coisinha aqui para vocês sobre o significado da ceia do Senhor, ainda dentro aqui do capítulo 11 de 1 Coríntios. Tem 4 pontos, né, que Paulo ensinou sobre a ceia e que no momento dali da Santa Ceia a gente tem mesmo que refletir e pensar. Então eu quero trazer novamente à nossa memória esses pontos que Paulo ensinou e que nós devemos ainda hoje observar sempre que nos reunimos ao redor da mesa do Senhor. Nós devemos o quê? Olhar para trás, para frente, para dentro, no nosso interior e ao redor de nós. Não podemos fechar os olhos para o que está ao nosso redor. Para trás, quando eu olho para trás, aí no versículo 26, comer o pão e beber o cálice, é olhar para a cruz de Cristo e anunciar sua morte, lembrando por que, como e por que em Cristo, o centro da ceia, morreu. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós. Para frente, a ceia aponta para a segunda vinda de Cristo, a esperança do cristão. Há um clima de expectativa na celebração da ceia. A ceia do Senhor é o elo entre suas duas vindas, o monumento de uma, a garantia de outra. Para dentro, né, no nosso interior, Paulo exorta: examine-se, pois, o homem em si mesmo, em vez de examinar e julgar a vida alheia, examinemos e julgamos a nós mesmos, o coração e a vida. A ordem é: examine-se e coma. Vejam aí
o capítulo 11, verso 28. E não examine-se, deixe de comer. Não é isso, a gente não pode deixar de tomar a Santa Ceia. A ceia é instrumento de cura, reconciliação e restauração. É o momento em que devemos examinar-nos e nos voltarmos para o Senhor. É o momento de nos aproximarmos, reaproximarmos ao redor, né? Naquele tempo havia a festa do amor, ágapes, na qual os crentes traziam iguarias da casa, como eu expliquei, traziam iguarias de casa. Mas alguns não esperavam os irmãos. Quando os menos favorecidos chegavam, só encontravam as sobras. Outros passavam fome. Hoje nós não temos, né, a festa do amor, mas temos o princípio, que é a unidade. Quando você se reunir para a ceia, olhe ao seu redor para seu irmão que está perto de você. Tem alguém faltando? Tem alguém necessitado? É isso que nós temos que examinar, pensar e resolver. Mais uma coisinha, a ceia é um momento de comunhão. Somos um só pão. É isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia. Devemos procurar o Senhor e os irmãos. Devemos encontrar-nos com o Senhor e com os nossos irmãos. Na ceia, os céus e a terra se tocam. É isso que ele está explicando, que ele está trazendo a tradição para nós. Então eu quero finalizar por hoje com o objetivo de vocês refletirem sobre esse estudo, sobre esse texto que nós acabamos de ler, tão sério, tão importante, tão necessário para as nossas vidas. E na próxima semana nós vamos continuar. Nós veremos as lições que Paulo nos oferece ao apelar à tradição no pastoreio à igreja de Corinto. Está bem? Que o Senhor te abençoe e te dê paz. Amém.